Olá pessoal, meu nome é Graciela, aqui do canal Misturando Artes com a Grazi. Hoje eu vim aqui te mostrar uma troca de zíper, né? Já desmanchei o zíper anterior que estava aqui. A gente retira todas as linhas, aqui solta somente o necessário para que o próximo zíper seja colocado em seu lugar. Então, estou usando um zíper branco, que é o mais próximo que eu tenho aqui desse jeans mais claro. Colocar um preto aqui vai ficar muito escuro. E o que a gente tem aqui? Estou usando a linha de press ponto. Essa linha aqui da Crom, ela tem tag 50, eu coloquei ela na canelinha e na parte de cima da agulha eu coloquei uma linha próxima ao tom, mesmo tom da linha original da calça, com a Tex 36, um pouquinho mais grossa do que essa da canelinha. Por quê? Para evitar que a peça tenha retorno, né? O cliente puxa o zíper descostura, ele vai retornar com o serviço para você refazer. Então é melhor usar um fio mais forte e que atenda aí a expectativa do cliente de um bom trabalho. O zíper está maior do que a calça, então nós vamos cortá-lo em cima, não embaixo. Nós vamos deixar essa trava aqui embaixo, colocar o zíper aqui dentro dessa lapela, escondendo todo ele por trás, de forma que o zíper vai ficar escondido aqui atrás quando a peça for utilizada. Ele está todo por dentro. A gente puxa bem aqui. Na hora que a peça estiver pronta, ele vai ficar bem localizado. Você pode alfinetar. Alfineta a peça no lugar e vamos passar uma costura aqui. Você pode se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que costuram, que querem aprender a costurar. Às vezes a pessoa pensa assim, mas pregar um zíper é tão simples, mas tem pessoas que não têm facilidade, ou que até mesmo não sabem. Retrocesso. Aqui é só uma costura reta. Estou usando o calcador de costura reta. E só passei uma costura reta. Já posso retirar os alfinetes. Vou pegar essa perninha que sobrou solta e vou virar para trás e alfinetar. Porque ela não pode se prender à próxima costura que nós vamos passar. Então a gente prende ela aqui para a gente garantir a próxima costura. Ó, nós vamos costurar aqui. Se você não tem facilidade em fazer essa costura curva, é só ir devagar. Se preciso for, acelere a máquina até mesmo com a mão, em vez de acelerar ela direto no pedal. Vá fazendo a curva aqui, confere o tecido embaixo, se está tudo no lugar, se está esticadinho. Se preciso for, alfineta. Isso aqui é só uma questão de treino para fazer essa costura da curva do zíper aqui sair igual. E o lugar da costura já está marcado, porque a marca da costura anterior ficou exatamente no lugar onde você vai passar a próxima costura. O que nós estamos fazendo aqui? Repondo costura. Estamos recolocando no lugar a costura anterior que nós tiramos. Chegamos aqui até o final.
cortamos o fio. É uma costura dupla. Então, nós vamos passar a próxima costura exatamente na marca onde estava feita a costura anterior, da mesma forma que fizemos a outra. Ó, é só ir treinando. Pega um pedaço de tecido e vai treinando fazer essa curva. Risca se for necessário. Risca com o giz que apaga no calor do ferro ou caneta mágica. E aí você vai pegando o controle da máquina. Verifica se o tecido de baixo está todo colocado no lugar. Como eu estou usando um fio mais grosso, eu regulei a bobina da máquina, afrouxei ela um pouco, para poder esse fio mais grosso passar tranquilamente pela bobina. Já colocamos um lado, agora já podemos ajeitar para colocar o outro lado. Vamos retirar aqui o alfinetinho que colocamos antes. E aqui, ó. Se você tem dúvida, ó, vem aqui e coloca. Veja as marquinhas de costura anterior que tinha. E coloca o zíper no lugar de antes. Confere se não vai ficar embolado, se tá mesmo no lugar. E venha com alfinete. A marcação da costura já está feita. O lugar de passar a costura já está marcado pela marca da costura anterior. Você só tem que recolocar tudo no lugar. Na hora de desmanchar, você vai observando como estava colocado, de que forma a costura foi feita. E as marcas que sobraram é seu guia. É bastante tranquilo. É um serviço muito comum no ateliê, vem muito zíper para a gente trocar. A gente só precisa fazer um bom trabalho, que tudo vai dar certo. Agora já posso cortar. Não corte zíper com qualquer tesoura, com a tesoura que você corta tecido. Tesoura que você corta tecido, você corta só tecido. Essa é uma tesoura mais antiga que eu tenho aqui, que eu uso ela para outros trabalhos mais pesados. Você enfia a tesoura entre os dentinhos do zíper para você remover o excesso. Como você está tirando aqui a trava de segurança, cuidado para você não puxar o cursor e soltar, que vai te dar trabalho para colocar. Vamos passar a costura na máquina. O alfinete pegou do outro lado. É tudo uma questão de encaixe, de colocar bem o tecido. Você pode usar uma sovela, isso aqui chama sovela. Você pode usar qualquer objeto pontiagudo, desmanchador de linha, desmanchador de costura, que vai te ajudar a colocar tudo aí de volta no lugar. Às vezes o tecido é muito grosso. Essa é uma calça jeans que o tecido dela é grosso. Vou até abrir aqui mais um pouquinho, que tem muito tecido aqui. Essa é uma calça jeans do tecido bem grosso. Ela é mais difícil de encaixar na máquina. Mas não é impossível. Você vai colocando tudo aí de volta no lugar. Baixa a agulha. Confere se está tudo no lugar.
A sovela vai te ajudar a chegar a agulha exatamente onde era a costura anterior. Vai removendo os alfinetes e vai passando a costura devagar. A qualidade de um trabalho bem feito, às vezes depende só de um pouco de calma, de paciência. Às vezes a gente quer fazer tudo com tanta pressa, mas o importante não é ter pressa, o importante é ter capricho. Quer ver alguns resultados de trabalhos meus? Você pode ir lá no meu Instagram, Grazi Agulha de Ouro. Lá eu posto trabalhos já prontos, o resultado final de uma peça. Corte sempre as sobras de linha. Use linha da cor que já está na peça. Baixe a agulha, recoloque a costura. Esse zíper tem duas costuras desse lado. Quando tem, a gente repõe. Quando não tem, a gente não repõe. A gente faz exatamente do jeito que estava. Cuidado na hora de fechar o zíper, para você não soltar aqui, porque nós retiramos a trava de segurança. Remove os fiapos de linha. Todo excesso de linha que estiver sobrando. Quando eu desmanchei o zíper, eu usei essa lâmina, mas se você tiver medo, não use a lâmina. Melhor você usar o desmanchador de costura do que você correr o risco de cortar a peça. Pegue uma peça velha, um tecido antigo, quando você cortar a bainha de calça jeans, aquela que sobra, não joga fora, usa para você treinar, desmanchar a costura com a lâmina, porque é bem mais rápido, acelera bastante o seu trabalho quando você desmancha com a lâmina. Mas se você não tem prática, eu uso o desmanchador. Eu só não uso a lâmina nessa parte aqui da frente, aqui eu picoto com essa ferramenta ou com o cortador. Vou picotando aqui de 3 em 3, depois eu puxo pelo outro lado e solta tudo. Aqui é bem perigoso você usar a lâmina e causar algum acidente. E cortar a frente da calça, isso aí não vai ter conserto, né? Agora nós vamos só repor costura. Encaixa bem debaixo da máquina. Volte um pouco onde ainda tem costura. Procure encaixar a agulha bem no ponto. Procure colocar os pontos da sua máquina no tamanho da costura que já está na calça. Vai ficar um trabalho mais original possível. Quando você chegar aqui perto dos dentinhos de metal, não acelere a máquina. Passe com a mão, para você não bater a agulha no metal do zíper e quebrar a sua agulha. Ó, se eu forçar aqui, eu vou bater em cima do dentinho. Eu arredo um pouquinho para tirar do dentinho do zíper. E passo empurrando lá com a mão para não quebrar a agulha. Toda a calça, essa calça é toda na costura dupla. Então vamos repor a próxima. Sempre tirando os excessos de fios.
A gente sempre entrega uma peça limpa e organizada para o nosso cliente. Porque o cliente, se ele vê um fiapo de linha, ele não vai cortar, ele vai puxar. E no puxar, ele vai arrebentar a costura e vai trazer a peça para você de volta para consertar. Além de que é feio, né? Um ar de desleixo você entregar a peça para o seu cliente cheio de fiapo. Remove por todas as linhas. Sempre fica um fiapinho grudado, mas passa a lâmina com cuidado para não causar acidente. Como eu disse, é treino, tudo é treino. Você costuma usar a lâmina. A lâmina é uma lâmina de estilete, eu só não coloco dentro do aparelhinho de estilete. Eu uso a lâmina sem o estilete, que eu acho mais fácil de manusear. Há quem use aquele bisturi de podólogo, mas esse eu ainda não testei. Remover os fiapos. Não costure por cima do fiapo, que vai ficar feio. E vamos passar na máquina de... Só a reposição de costura. Aqui tá bem grosso. Andar devagar. Recortado. O jeans grosso ele dá um pouquinho mais de trabalho para você passar na máquina. Então é um jeans que você vai fazer mais devagar mesmo. Bem grosso aqui mesmo. Vá devagar com a agulha. Agulha 14, agulha 16. É o ideal para esse tipo de trabalho. Como tem o ferrinho do zíper, a gente vai manualmente. Quando passa, a gente acelera devagar. Só recorta os fios. A gente vai retirando. Depois a gente até sacode a peça para sair todos os fiapos. E agora a gente repõe esse aberto aqui que ficou. Para isso, eu só vou enfiar debaixo da máquina. Eu confiro aqui até onde ficou aberto, passo um pouquinho mais abaixo. Repondo costura em cima de costura, ponto em cima de ponto. Confiro se o tecido de baixo não está virado. Só repor costura. Aqui tá bem grosso, vou manualmente. Só viro. Aqui onde tinha uma mosquinha eu volto. Viro a costura pro outro lado. Para eu voltar, repor na segunda costura.
Remova as linhas. Todo o fiapo que tá sobrando, a gente remove. Por dentro também. E aqui, ó, a gente trava. Tudo que tá sobrando, retira. Na hora de trocar o meu cortador de fio. Essa peça, a pessoa deixou desfiar. Ela deixou aqui desfiar. Então, a peça que tá bem dificilzinha. Quando essa peça aqui não desfiou, deixou aqui um defeito, então eu vou dar um pontinho à mão aqui, porque essa parte que protege o zíper precisa estar presa lá. Então, como ela deixou desfiar a peça, eu vou dar um pontinho à mão aqui por dentro depois, para essa peça aqui não ficar solta por dentro, senão corre o risco de machucar a pessoa na hora que ela vai fechar o zíper. Então, fecha o zíper, confere se casou tudo direitinho, corre um ferro aqui por cima e tá aí uma troca de zíper. Tranquilo, só você desmanchar e ter capricho com a peça, prega o lado de fora primeiro, depois prega o lado de dentro e depois repõe a costura aqui desse gancho que ficou solto e temos um zíper pregado. Beijo da Grazi e até o próximo vídeo.